Então, o primeiro estudo, o primeiro capítulo, é checando o seu estudo bíblico. Checando o seu estudo bíblico. São 9h35, vamos tentar passar algumas ideias para vocês, mas você vai levar o livro consigo, vai colocá-lo lá junto da sua Bíblia, pode fazer desse livro um manual de uso bem constante na sua vida, até você realmente se apropriar dos princípios, das orientações que estão nesse livro para o seu check-up, na busca do seu contínuo desenvolvimento espiritual, ok? Daqui a pouco o pastor Valdemar deverá introduzir o segundo período, um momento de louvor e depois o estudo do segundo capítulo. Ok. Bom, eu tenho alguns anexos que ao final vou oferecer a vocês como material de apoio também para esse assunto. E tenho aqui comigo também uma página de uma apostila que eu preparei sobre estudo bíblico. E na ocasião que preparei esse trabalho, tive acesso a um livro que estava em tradução na JUERP sobre métodos de estudo bíblico. Então, um autor americano falava sobre esse assunto também. E logo no início do livro, daquele livro, ele levanta uma questão: por que os crentes não estudam a Bíblia? Ou por que estudam tão pouco e têm tão pouco proveito? Ele enumera 3 razões. As pessoas não sabem como estudar a Bíblia. Essa é uma razão. Outra razão, as pessoas não estão motivadas para estudarem a Bíblia. Outra razão, as pessoas são preguiçosas. Espero que aqui vocês não se enquadrem em nenhuma dessas 3 possibilidades, mas que sejam estudantes da Bíblia ou que estejam muito interessados em aprender a estudar a Bíblia. Mas ele também fala sobre, cita um conferencista e perito em educação cristã, que fala sobre 3 estágios de atitudes para com o estudo bíblico. O primeiro estágio é o estágio do jiló. Segundo estágio, o estágio do cereal. E o terceiro estágio da atitude da pessoa para com o estudo bíblico é o estágio do pêssego com creme, ou morango com creme, como preferirem. O estágio do jiló, sabe, o jiló é uma coisa que muitas pessoas não gostam, né? É amargo. Eu, pessoalmente, gosto. Mas ele diz que, nesse estágio, a pessoa estuda a Bíblia porque sabe que é bom para ela. Mas, na verdade, não é muito agradável. É o estágio do jiló. E o estágio do cereal é aquele estágio da vida do crente, quando ele estuda a Bíblia, mas o estudo da Bíblia para ele é um estudo seco, é um estudo desinteressante. Mas ela insiste em estudar a Bíblia porque ela sabe que precisa alimentar e nutrir a sua vida espiritual. Então está seco, está desinteressante, mas persiste em estudar a Bíblia, porque isso é importante. É a mesma coisa que comer, né? Às vezes a pessoa não está com muito apetite, mas entende que precisa comer. Senão, a própria razão que leva a pessoa a ter a falta de apetite, né, ela vai levar a uma doença, ou pode ser o resultado de uma doença. Então, mesmo sem apetite, come, para que o organismo tenha condições de ser saudável. E o outro estágio é o estágio do pêssego com creme. Esse é o estágio em que a pessoa estuda a Bíblia, porque realmente gosta, ama a palavra de Deus, e quando ela estuda a Bíblia, é como se estivesse participando de um banquete, né? Uma comida muito saborosa, ou então a sobremesa daquela mais favorita que você tem. Lá em casa, uma delas é o morango com creme, né? Creme de leite, a gente gosta muito. E tem umas tortas lá que a dona Zélia faz, que realmente é deixar a gente assim de boca aberta, com vontade de comer mesmo. Então, em que estágio você está? O que é o estudo bíblico para você? Eu acrescentaria uma outra, além dessa, uma outra atitude, é a atitude das pessoas que não têm interesse, não gostam mesmo, não buscam o estudo da Bíblia, então fica sem ele. Ou, quando muito, ficam naquela rotina, né, de muitas igrejas. Então, a pessoa tem a Bíblia, tem a revista da escola dominical, durante a semana lá passa, quem sabe, o olhar na revista, uma passagem ou outra das leituras diárias, para poder chegar lá na aula e estudou, fez o estudo da lição? Ah, fiz.
Fez leitura diária? Ah, fiz. Mas, na verdade, não significou muito. Não teve tempo com Deus, não se demorou na presença do Senhor, com a palavra do Senhor nas mãos, alimentando-se dela, que é a coisa mais importante. Então, tem esse estágio que o autor não fala, mas eu acrescentaria. Então, esse seria um primeiro estágio, a pessoa que realmente não. Mas aquele estágio do Giló, a pessoa estuda. Não está muito agradável, não está muito doce, mas estuda. É aquele estágio do cereal, né? O estudo está meio seco, meio desinteressante, mas insiste em estudar a Bíblia, porque sabe que precisa alimentar a sua vida espiritual. E o estágio do pêssego com creme ou morango com creme. Qual é a sua sobremesa favorita, Judas? Qual delas, a mais favorita? Se é doce, é isso. Muito bem. O livro, então, fala como está o seu estudo bíblico. Acaba aí na página 12. Como é que está a sua vida de estudo da palavra de Deus? Não é? Eu me converti a Jesus há muitos anos, né? Era ainda um adolescente, tinha de 15 para 16 anos. Não ouse calcular quantos anos já sou crente, não se preocupa com isso não, senão você pode demorar fazendo conta aí. Mas eu conheci a palavra de Deus quando estávamos estudando numa escola onde era regime de internato. E foi muito curioso, porque quando eu fui para aquele internato, eu me tornei muito mais católico do que era antes, lá na minha casa. Porque havia uma instituição chamada, esqueci agora, Organização Católica, que usava uma capinha assim, branca com golas amarelas, esqueci agora o nome. E ali na escola tinha uma capela, tinha missas periodicamente, tinha um salão grande, etc. E eu me tornei muito mais. Eu rezava o texto todas as manhãs, saía do dormitório, passava na capela, ajoelhava, rezava o texto e ia para o refeitório tomar a primeira refeição, depois as aulas e tudo mais. E naquela época, eu me lembro, não tinha nem pelo nas rótulas do meu joelho, porque estava tão lisa de estar ali ajoelhado toda manhã rezando o texto. Aí passei a fazer parte daquela congregação mariana, agora me lembrei o nome da organização, era Congregação Mariana, os adoradores de Maria, né? Então, eu observei uma coisa, que eles começavam ali um clima muito hostil com aqueles alunos que eram evangélicos, que eram crentes. E aquilo começou a me incomodar, porque eu era amigo de alguns deles, conhecia a vida deles, admirava, apreciava a vida deles, os ideais deles, etc. Então, começou a me incomodar. E aí me despertou para a Bíblia, para examinar a questão da religião. Juntamente com outro colega, fomos para a biblioteca, tinha uma biblioteca grande lá, começamos a ler livros sobre religião, filosofia e tal, mas passado algum tempo a alma continuava vazia, sem resposta nenhuma, e eu disse para ele: Edmar, sabe o que eu vou fazer? Quero estudar a Bíblia, a palavra de Deus. E tinha nessa altura um meu irmão que já havia se convertido, era batista, eu escrevi para ele em Vitória e disse: me manda uma Bíblia. E ele me mandou a minha primeira Bíblia, uma Bíblia popular. E aquela era doce como mel. Até o cheiro da Bíblia eu gostava. O cheiro do papel, da gráfica, né? Isso era gostoso, eu gostava. Ainda hoje eu estava brincando com a minha esposa um dia desses, parece que as Bíblias de hoje não têm o mesmo cheiro. Mas tem sim, o mesmo perfume de Cristo. E aí começou a minha história de examinar a Bíblia. E o meu primeiro desafio foi exatamente encontrar as respostas principais, e um jovem presbiteriano, Domingos José de Almeida Castro, me ajudou muito a conhecer a Bíblia. Foi os primeiros estudos. Quando meu irmão mandou a Bíblia, ele mandou já toda marcadinha, ele foi muito esperto, né? Então, com a dedicatória, já indicando os textos que eu deveria ler, quando ia lá já estava tudo marcado, não é isso? Romanos 3, 23, Romanos 6, 23, e João 3, 16, e aquelas passagens que são aquelas passagens que nos levam a conhecer o plano de Deus para a salvação. Mas começaram a haver dificuldades outras, né?
porque éramos vários alunos de confissões de fé diferentes, o metodista, o presbiteriano, o adventista, o luterano, o batista. E na casa de um funcionário da escola, seu Samuel, havia dominicalmente uma reunião que era a escola bíblica dominical. Passei a frequentar lá. E aí o Zé Pereira, que era adventista, caiu em cima de mim querendo me fazer uma adventista. E eu fiquei num conflito tremendo. Afinal, quem que está certo? É o seu Samuel, o batista? É o Domingos, o presbiteriano? É o irmão que é metodista? Ou é o Zé Pereira, que é adventista? Começou então a minha busca. E eu me lembro que eu passei nada que um ano examinando as Escrituras para chegar à conclusão para ser batista. Não sei se aqui tem alguém que não é batista, não me lembro agora, mas não vai nisso nenhuma palavra de preconceito. Eu amo todos os irmãos evangélicos em Cristo Jesus, mas depois de examinar a Bíblia por um ano, as doutrinas básicas, então eu cheguei a essa altura à presença do pastor Redman Elbert e disse: pastor, eu quero agora me batizar. Ele me examinou e a igreja me aceitou para o batismo. Então, irmãos, você veja como é que Deus trabalha na nossa vida de maneiras diferentes, mas sempre a palavra de Deus é a palavra que é o instrumento do Espírito. Como vocês se lembram, a própria Bíblia declara que a Bíblia, as Escrituras Sagradas são a espada do Espírito. A Bíblia se designa pela inspiração do Espírito Santo com nomes diferentes: lâmpada para os meus pés e a tua palavra, não é isso? Não é isso que mais? É luz para os meus caminhos. Mas em Hebreus fala que a Bíblia é a espada do Espírito. E Paulo, quando fala sobre a armadura de Deus, chama também a Bíblia de espada do Espírito. Quando Hebreus diz que a Bíblia penetra até a divisão da alma e da medula, quer dizer, vai lá no âmago do seu ser e revela as coisas boas, as coisas ruins, revela ao Senhor a sua vida. Lá Paulo diz que na sua batalha espiritual você precisa ter o capacete da salvação, a couraça da justiça, o escudo da fé e o que mais? A espada do Espírito, né? Então, o escudo é o instrumento de defesa, mas a espada do soldado é o instrumento do ataque para atacar as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, veja bem, irmãos, como é importante você se apropriar da palavra de Deus. Eu vou mostrar a vocês depois um desenho com algumas indicações das maneiras como você pode conhecer a palavra de Deus e retê-la no seu coração. Lendo, ouvindo, estudando, meditando, decorando e meditando na palavra de Deus. Eu vou colocar esse material na sua mão para você tirar proveito dele. Nesse primeiro passo do nosso estudo, ele está dizendo que relacionarmos com a palavra de Deus é como nos relacionarmos com os alimentos, com a nossa alimentação, não é? Então ele diz, página 12, precisamos comer regularmente. Você pode um dia ou outro ficar sem comida, comer só um lanche de manhã, ou então um lanche ao meio-dia, pode fazer jejum, se abster de alimento durante um dia e tudo, mas nós todos sabemos que precisamos de nos alimentar regularmente. Na vida espiritual também você precisa alimentar a sua vida espiritual regularmente. E o alimento está onde? Quem tem Bíblia aí? Mostra a Bíblia aí, levanta a Bíblia. Todo mundo trouxe Bíblia? Todo mundo trouxe Bíblia? Não é a Bíblia emprestada, não, é a sua Bíblia. Trouxe não, Márcio? Ah, Márcio, tem que arranjar uma Bíblia emprestada aí, até você pegar de volta a sua lá na sua casa de noite. E vai deixá-la sem Bíblia? Misericórdia. Ainda bem que ela foi aquela jovem sensata, né? Não é isso? Tinha lamparina, tinha um azeite, tinha tudo pavio e ainda tinha fósforo para acender, né? Ok, então você precisa relacionar-se com a palavra de Deus regularmente. Isso é fundamental para o seu crescimento espiritual. Eu sempre afirmo, meus irmãos,
em sermões ou palestras que não pode haver vida cristã sem a palavra de Deus. A vida cristã é o quê? É a vida com quem? Com Jesus, é a vida com Cristo. E como você vai se relacionar com Jesus se você não aprende aos seus pés a sua palavra, não se assenta para ouvir a sua voz? Ele vai usar a palavra para falar com você. Certo? Jesus não vai falar nada mais do que aquilo que está revelado. Ele vai usar a palavra para alimentar a sua vida cristã. Segundo ponto, ele diz, precisamos comer devagar. Essa correria da vida moderna, né? E alguns crentes, eu preciso pegar na Bíblia, pelo menos pegar, ler um versículo, e aí sai correndo, né? Pega a Bíblia de manhã, ou no ônibus, ou de noite, naquela lidinha rápida, um capítulo rápido, uma passagem de olhos rápida, mas assim, você não vai ter proveito, entende? Porque ela vai tocar na sua vida tão rapidamente, tão velozmente, que ela não vai se fixar. Eu me lembro agora da água e do óleo. Quando você coloca água no seu corpo, você toma um banho, o que acontece? A água escorre logo, né? Se você nem se enxugar, daí a pouco o próprio vento vem e seca aquela água. Mas se você passar óleo, eu estou usando um remedinho no nariz, então antes eu tenho que pingar um medicamento que é um óleo. E aquilo fica aqui, sabe? Eu tenho que estar passando para tirar aquele óleo. É um óleo emoliente. Eu fiz uma cirurgia recentemente no nariz, então a médica passou esse óleo para exatamente soltar aquela secreção que fica agarrando nesse processo de cicatrização da cirurgia. Mas o óleo é uma coisa que ele permanece, ele fica ali agarrado. Você tem que passar muito sabão e tirar para poder tirar o óleo. Você precisa entender isso, que quando vai ler a Bíblia, ele precisa estar sereno, ler com calma, ler com atenção, ler com reflexão. Você precisa de uma dieta equilibrada. Uma dieta equilibrada. A alimentação, sabe que é uma coisa que precisa acontecer de acordo com a idade, né? À medida que a criança vai crescendo, toma uma alimentação adequada para aquela faixa. Ela começa com o leite materno e depois vai, não é isso? Período da sopinha e tal, até que chega adulto e pode comer de tudo, comida pesada, mas sempre uma alimentação equilibrada. Você sabe por que eu sou gordinho assim, com a barriguinha aqui? Porque um aspecto da minha alimentação não foi equilibrado. Eu não gosto muito de doce não, viu, Judas? Meu forte não é o doce, é o salgado. É aquela comida que a dona Zélia faz lá, que é gostosa para chuchu. Não tem como não comer. E aquele componente que eu deveria evitar, os glucídios, né, os lipídios, né, doutora Deise, que é aquela parte do alimento que engorda, eu deveria ser bem modesto naquela parte e comer mais alimento com verduras, alguns legumes, com pouca caloria, exatamente para tirar essa gordurinha que vocês estão reparando que está em excesso. Não houve equilíbrio. Eu tenho que reencontrar uma dieta para ter um equilíbrio e dar oportunidade para que essa gordurinha vai sendo queimada e com o tempo ela desapareça. E como é difícil fazer isso, né, pastor Vademar? Se bem que você é bem magrinho, parece que você tem uma força tremenda, né? Bem, tem os tipos longilíneos, que são magros mesmo, né? Outros são mais tendentes a serem gordinhos. Então você precisa de uma alimentação espiritual equilibrada, sabe? De acordo com a sua vida. Começa pelos fundamentos, né? Quando você vai construir uma casa, o que você faz? Primeira parte é o alicerce. Depois é a parte da estrutura, né? Essa capela mesmo, ela tem os alicerces, foram colocados os alicerces, depois a estrutura de madeira, depois é que vieram as partes para fechar, as telhas e tudo mais. Tudo vai na medida, no momento exato. Então você será um crente sempre convicto e forte se você tiver uma base sólida com os fundamentos da fé cristã.
E depois você vai crescendo, alimentando a sua vida equilibradamente para você poder crescer e ser formado em Cristo, adquirindo o conhecimento e a experiência com todo o conselho de Deus que está onde está, na palavra de Deus. Precisamos de quantidade certa de alimentos. Não adianta você pegar hoje, irmão, hoje eu vou ler a Bíblia o dia inteiro, mas depois os outros 6 dias da semana você não lê nada. Não é isso? O que acontece? Tem um ditado muito ridículo aí na boca do povo, diz que angu de um dia só não engorda cachorro magro. Não é isso? Deixa o cachorro, coitadinho, a semana inteira sem comer. Aí na segunda-feira bota lá uma panela de carne com angu para ele, ele come, provavelmente vai passar mal. Então você precisa ter uma alimentação todo dia. Você precisa ler a palavra, estudar a palavra, meditar na palavra de Deus, equilibradamente, para você poder ter a quantidade certa. Agora, ele fala dos benefícios. Qual é a vantagem? Nós vivemos num mundo de transações, né? E as pessoas estão querendo ter vantagens. Pastor, a gente está falando sobre estudo bíblico. Qual é a vantagem? Não é isso? É aquela lei do Gerson, né? Não é isso? Qual é a lei do Gerson? Quem sabe? É aquele jogador famoso. É uma vantagem em tudo. Tem que fazer uma barganha. Agora é a vantagem. Bom, você já considerou os benefícios de ler a Bíblia? Primeiro benefício, a Bíblia é o quê? Um agente purificador. Eu vou pedir quem que é bom na Bíblia aí? Hoje eu pensei em fazer uma esgrima bíblica, sabe, Jailita? Para ver se o pessoal está sabendo onde é que fica mesmo os livros da Bíblia, achar as passagens rápidas. Não há tempo, viu, Priscila? Não precisa ficar com medo não, que eu não vou te chamar não. Não é isso? Mas era uma coisa muito importante. Hoje não tem muito isso nas uniões de mocidade, na hora do treinamento, não tem muito isso mais não. Mas no meu tempo havia, se vocês quiserem se lembram, havia bastante. Fazia esgrima bíblica. A gente vinha lá, vários colegas ali com a Bíblia na mão e alguém dava a passagem, vamos ver quem conta primeiro. Esgrima bíblica. E outra vez fizemos concurso na mocidade para ver quem sabia mais versículos da Bíblia. Aí naquele dia eu ganhei. Só naquela vez. Então, João 15:3, alguém achou? João 15:3, o que diz lá, João 15:3? Vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Palavras de Jesus. Jesus está falando da importância da palavra de Deus. Ela é pura. Mas quando você lê, por exemplo, eu vou dar a você um material que fala sobre métodos de estudo da Bíblia. É um outro estudo que eu havia preparado, seria uma xerox para dar a você. Fala de 12 métodos diferentes para você estudar e conhecer a palavra de Deus. 12. Mas aquele mais comum, que é o método devocional, o mínimo que você pode fazer é ler aquele texto e perguntar ao texto, por exemplo, tem algum pecado aqui nesse texto que eu devo deixar na minha vida? Ele mostra, me revela alguma coisa que está errado na minha vida? Tem algum mandamento que eu devo observar? Tem algum ensinamento novo que eu ainda não aprendi, que eu devo aprender? Então, esse processo de apropriação da palavra de Deus leva você a descobrir, viu, Márcio? Leva você a descobrir, que som, né, Márcio? Leva você a descobrir o que está errado na sua vida, então você deve corrigir, o que está certo, conserva. Se precisa acrescentar algo que a Bíblia está revelando, você adiciona à sua vida é enriquecida, você cresce, entende? Esse é um processo dinâmico na vida. Então isso resulta em purificação. A mente é purificada, o coração é purificado. A autora, ela cita a experiência de que trabalhava num escritório entre pessoas não crentes, e elas falavam muito palavrão. Muito palavrão. Então ela chegava em casa de noite, estava com a mente, entendeu? Impregnada com aquelas palavras, palavrões que as pessoas no trabalho falavam durante o dia.
Ela disse então que pegava a Bíblia, lia a palavra de Deus durante alguns minutos, então aquilo ia tirando aquela imundícia do coração, da mente. Eu nunca me esqueço daquela passagem lá de João 13, aquela em que Jesus lavou os pés dos discípulos. Vocês já estão limpos, todavia precisam lavar os pés. O que significa isso? Os pés indica aquela parte da vida, que é a nossa conduta, o nosso relacionamento com esse mundo que jaz no maligno. Então, quando você vai caminhar, o que acontece? Você suja os pés, né? Se tiver muito empoeirado, se estiver descalço, aí lambuza os pés todos. Não é, Aristide? Aí o que você faz? O corpo não sujou, mas os pés estão empoeirados ou enlameados. Às vezes até com um pouco de chulé, né? Então tem que lavar os pés. Não precisa lavar o resto, mas lava pelo menos os pés. Pelo menos os pés. A lição fundamental ali, além daquela lição preciosa da humildade, prontidão, de nós servirmos uns aos outros, mais bem-aventurado é coisa dar do que receber. Jesus estava ensinando um princípio importante, é que o nosso relacionamento com esse mundo nos enche com a poeira do mundo, e nós precisamos descobrir momentos preciosos em que precisamos purificar dessa poeira do pecado. E você consegue isso quando busca o seu momento com Deus, com a palavra de Deus, e você lê e medita e tira da sua vida esta poeira do pecado que entranhou em você nesse relacionamento com o mundo em que nós estamos. Não tem como evitar. Na escola, no trabalho, na vizinhança, em algum momento, está lidando num contexto em que está impregnado do pecado, imoralidade, paixões, vícios e tudo mais, atitudes erradas, incredulidade, enfim. Então você precisa estar buscando esta oportunidade para limpar a sua vida. Página 14, a Bíblia pode guardar de pecar. Lembra o versículo lá do Salmo 119, 9 e 11? O que o salmista diz lá? Escondi tua palavra onde? Por que no coração e não aqui, na decoreba aqui, ó, na mente? Hein? E a palavra pode estar aqui. Decorou o versículo, sabe a Bíblia de cor e salteado. Mas se você não aceitá-la no seu coração, no centro volitivo do seu ser, então a palavra não entranhou na sua vida. A palavra de Deus precisa ser a palavra de Deus na sua vida. O que a Bíblia fala a respeito do coração? Sobre tudo que se deve guardar, guarda o quê? Hein? Guarda o teu coração. Por quê? Porque dele procedem as saídas da vida. Na outra parte diz, a boca fala, o coração está cheio. Está na Bíblia ou está na boca do povo? Então, irmãos amados, a Bíblia pode guardar você de pecar. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A Bíblia traz alegria ao cristão. Então, a Bíblia, ela é usada pelo Espírito de Deus. Quando você está lendo, estudando, meditando, o Espírito usa essa palavra, vai lá no fundo do seu ser e vai revelando as coisas. E vai colocando lá a palavra da vida. A palavra da vida habite em vós abundantemente, para que sejais corroborados, versões mais antigas, ou fortalecidos no homem interior. Para você ser um crente forte, valoroso, convicto, é preciso que tenha a palavra do Senhor lá dentro. A Bíblia dá ao cristão orientação. Salmo 119, versículo 105. Se alguém é bom na esgrima bíblica, acha e leia. Então, você já teve a sensação de andar no escuro, né? Na escuridão. É terrível. E eu me lembro quando era garoto, morava lá na fazenda, na casa da fazenda. Era uma casa não muito grande, tinha vários banheiros. E tinha um banheiro do lado de fora
que eram usados pelos empregados da fazenda, empregados da casa. E me lembro que uma noite eu fui lá naquele banheiro e não tinha luz elétrica, só depois que o pai colocou. Então, até uma meia-lua assim que dava para fazer uma pequena penumbra. Quando eu entrei lá, eu vi uma cobra dentro do banheiro. Deu o maior grito e saí correndo. Aí o pessoal chegou perguntando o que era. Era cobra lá dentro do banheiro. Aí o pessoal veio com a lamparina, o lampião lá para ver, matar a cobra. Quando chegou lá não era cobra nada. Era o cinto de uma empregada que havia caído lá e estava lá. E eu pensei que era uma baita de uma cobra. É o que acontece quando você não anda na luz. Você não discerne, você não vê as coisas direito. Entende? Então você precisa da lâmpada de Deus, que é a palavra do Senhor. Ainda no ponto 6, a Bíblia nos avisa sobre os perigos que estejam prestes a acontecer. Salmo 19. Quem acha aí? Salmo 19, não 119, o 19. 7 a 11. Da palavra de Deus, né? Então ele diz no verso 11: também por eles o teu servo é advertido. É tão bom quando você está para ir num determinado caminho, ou então, obrigado, tomar uma decisão na vida, que você tem alguém que lhe dê uma orientação segura. A palavra de Deus proporciona a você este discernimento, a sabedoria para você tomar caminhos certos na sua vida. É importante, portanto, que você estude e se aproprie dela. No ponto 7, o autor fala, a Bíblia nos dá encorajamento e esperança. Romanos 15, 4. Eu vou terminar logo, mas eu preciso ainda aproveitar alguma coisa. 15, 4. Achou? Para o nosso proveito foi escrito. É um grande desperdício quando você vai levando a sua vida cristã, vai passando o tempo e você não sabe nada da palavra de Deus. O pastor Eroni, na mensagem que ele começou a pregar ontem, ele deixou conosco o esboço, ele fala coisa aqui muito interessante. Porque os crentes hoje estão ainda na meninice da fé, pela falta de devoção ao Senhor, pela falta de compromisso de viver vida segundo os padrões de Deus, pela falta de uma liderança espiritual que inspire vida cristã autêntica, pela falta de sobriedade no entendimento que precisamos para viver, que o que precisamos para viver está em Deus. Ele fala, por quais os indicativos de um crente que está na meninice da fé? Analfabetismo bíblico. Eu tenho conversado com vários colegas, tenho verificado, na minha própria igreja eu observo muito isso, que pessoas que estão já há tempos na vida cristã, se converteram, mas sabem tão pouco da Bíblia, tão pouco. E o que acontece quando você conhece pouco a Bíblia, quando você é pouco conhecedor das doutrinas da palavra de Deus? O que acontece? Você se torna um crente inseguro, um crente que não tem firmeza, um crente instável. Uma coisa que eu tenho ouvido recentemente por pregadores ilustres é que uma das características das igrejas nesta virada do século é a seguinte: o crente não vai ficar na igreja por causa da doutrina, mas por outros fatores de relacionamento, companheirismo, de outras motivações.
Então, ele pode ser da Universal, ele pode ser da Nova Vida, ele pode ser da comunidade tal, ele pode ser um testemunha de Jeová, ele pode ser um mormon, ele pode deixar a igreja onde ele se converteu, recebeu os rudimentos da doutrina e facilmente se desviar para um outro ramo doutrinário qualquer, desde que tenha lá outras motivações que não aquelas relacionadas com a verdade bíblica, com a sã doutrina. Vocês acham que isso seria uma atitude certa ou errada? Hein? Quem acha que é certo, fica em pé. Está vendo? Estamos concordando, pelo menos nessa parte, né, senhora Cida? Nós aqui estamos entendendo que convicção doutrinária, firmeza na sã doutrina, firmeza na palavra de Deus, é uma coisa fundamental para uma vida cristã estável, sólida e produtiva para Deus. Amém? Ok. Então, irmãos queridos, o nosso autor destaca esta importância. Fala sobre o proveito da palavra de Deus, como ela é proveitosa. A gente tem, às vezes, a atitude de negligenciar a Bíblia e estamos fazendo com isso um grande desperdício, que algo que Deus revelou, que Deus nos deu para a nossa edificação, para consolação e esperança. Muito bem. Ainda diz o autor, a Bíblia, página 16, a Bíblia é o meio pelo qual o Senhor nos ensina como Ele deseja que vivamos. Quantos de vocês têm a preocupação de viver como Deus deseja? Levante a mão. Você deseja mesmo viver como Deus quer? Levante a mão. Eu levanto a minha. Meu maior desejo é viver como meu Deus quer que eu viva. Mas como é que eu vou saber como é que Deus quer que eu viva, pastor? É estudando a Bíblia, lendo a Bíblia, estudando a Bíblia, decorando a Bíblia, guardando a Bíblia no seu coração. Ainda diz ele, a Bíblia é uma espada contra os ataques de Satanás. Você lembra quando Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado? Quantas tentações Jesus experimentou ali? Hein? 3. Primeira delas, qual foi? Pequeno teste aí da Bíblia. Vem uma fome. Fome. O que fome é? Fome é necessidade física. Aí o diabo chega o quê? Fala o quê com Jesus? Hein? Ele sabia que Jesus era o Filho de Deus, o Filho do homem, que ele estava cheio de poder, e ele então tentou Jesus a usar o seu poder para satisfazer necessidades físicas como a maior necessidade da vida. Não foi? O que Jesus fez? Tá bem, ok, estou com fome mesmo. Pedra, transforma-te em pão. E aí pegou o pão e começou a matar a fome. Foi assim que ele fez? Exatamente. O que a tentação é na sua vida? Um esforço satânico para afastar você do propósito de Deus, o propósito supremo de Deus para a sua vida. Mas quantas vezes você é levado pelas necessidades físicas, emocionais e outras, não é isso? E você se afasta do centro da vontade de Deus. Pedro e João, quando estavam lá, numa outra situação, o diabo fez, não, vocês não podem falar, vocês estão proibidos de pregar esse evangelho. Ah, é? Logo ele discerniu a origem daquela insinuação, daquela ordem. E eles disseram o quê? Mais importa obedecer a Deus do que os homens. Até que ponto você está disposto a tomar cada momento das suas tentações essa decisão? Mais importa obedecer a Deus do que fazer a satisfação dos meus impulsos carnais, da minha natureza pecaminosa. Até que ponto? Até que ponto estou comprometido com Deus? Até que ponto eu estou pronto para obedecer?
Até que ponto estou comprometido com a vontade de Deus para a minha vida? Eu não quero ceder. A Bíblia diz, lá em Pedro diz, o diabo, vosso adversário, está fazendo o quê? Bramando como leão, ronando, buscando a quem possa tragar. O que a Bíblia diz? Amém. Quando você estiver assim, se renda logo, porque ele é poderoso. Não, diz algo que você pode fazer. Resistir ao diabo. E como é que você resiste ao diabo? Como é que um soldado resiste a um outro soldado inimigo? Ah, você quer lutar, é? Você quer que eu passe para o seu lado, me subjugue ao seu rei, é? Não. Aqui está o meu escudo e aqui está a minha espada. Vamos lutar. Essa é uma forma de resistir, né? Isso que Jesus fez. Resistiu ao diabo. Então, quando o diabo viu que ele estava totalmente comprometido com a vontade do Pai, que não tinha jeito, com esse aí eu não levo vantagem, então o diabo deixou. Agora, Deus estava glorificado na vida de Jesus, porque Jesus estava completamente submisso à vontade de Deus. Isso precisa acontecer conosco. Mas antes que isso aconteça, a palavra de Deus precisa estar no seu coração, escondida no seu coração, habitando como a força da sua vida, como a espada do Espírito no seu coração. Você precisa ler, estudar, decorar, meditar e aplicar na sua vida. Ok. Estudo da Bíblia. Aí agora eu quero dar a você esse material. Eu vou pedir que o meu amigo Márcio, cadê o Márcio? Calinho, vem cá. Ali tem um negócio. Ah, o Márcio está ali escondido, né? Ah, você saiu do banco da frente, né? Agora eu sei por que alguns crentes não gostam de sentar no banco da frente. É esconder lá no meio da multidão, né? Não faça isso. Estou brincando, hein, Márcio? Estou brincando. Você é um bom garoto. Me dá número... Deixa eu ver aqui. Quero que vocês distribuam esse número 3. Essa que está na sua mão, Márcio. Isso. Distribui aí para o pessoal. Rapidinho. Vou mostrar a vocês aí, dar esse material para vocês. O Dr. Wayland Moore, que é um pastor americano bem-sucedido, ele escreveu alguns livros, estão traduzidos em português. Um deles é Integração segundo o Novo Testamento, o outro é Multiplicando Discípulos. E ele apresenta naquele livro dele, Integração segundo o Novo Testamento, essa ilustração de uma mão e um livro dentro da mão. Ok? Então ele menciona aí, com os dedos das mãos, indica 5 maneiras como você pode se apropriar da palavra de Deus. Então, com o dedo mindinho, qual é? Ouvindo a palavra de Deus. Você ouve mensagem, você ouve aula, você ouve rádio, né? A outra, ler. Você lê a palavra de Deus, você está colocando ela dentro de você. A outra, estudar. Então, você pega a Bíblia, estuda, daqui a pouquinho vou dar um material para você sobre estudos bíblicos, métodos. Então, você estuda a Bíblia, colocando ela dentro de você. Depois, o dedo indicador, memorizar. Então, você está estudando a Bíblia, você destaca versículos chaves, não é isso? Copia, tira aquilo, escreve num papel, decora, medita, e o último no polegar é o meditar. Agora vou fazer uma pequena brincadeira aqui. Quem quer? Eu preciso de 2 pessoas aqui na frente. Bem rapidinho. Bem rapidinho. Bem rapidinho. Está com medo, né? Vem aqui, preciso de 2 pessoas. Olha lá, precisa esperar aquela... Está lá longe, coitadinha. Veio lá de Correia para poder chegar aqui para cooperar. Eu preciso de mais um aqui. Quem é que vai vir aqui? Vem cá, Ioná.
Ajuda. Vem cá. Já que você não foi voluntária, eu te convoco. Não, traga a Bíblia. Lê a sua Bíblia. Não, é só uma Bíblia. Mas isso aí é espada ou é facão? Hein? Pequenininha. Eu ouvi um pregador popular que gostava muito, disse que a Bíblia é facão, é espada. O Novo Testamento é facão. O Evangelho é canivete. E o versículo é o quê, mano? Eu tinha um negócio lá para versículo. Agora você vai assim. Esse papel que te dei, ele aponta 5 maneiras como você pode se apropriar da palavra de Deus. Vamos recordar. A quarta? E a outra? É isso, ok. Você já viu como é que o boi se alimenta? Está vendo? Ele vai lá, pasta, enche a barriga de capim. Depois ele para num lugar, em pé ou deitado, o que ele faz? Está lá o camarada. Aquelas bolotas de capim que ele engoliu, ele vai devolvendo, bota na boca, mastiga e engole. É isso? Isso é meditação. Você decora a palavra de Deus, coloca ela dentro da sua mente, depois você começa a meditar nela. Meditar. O que essa palavra tem a ver com a minha vida? O que Deus está me falando? Qual é a sua promessa? Qual é a sua exortação? Qual é a sua repreensão? Qual é o seu mandamento? Qual é a vontade de Deus revelada nesse texto para a minha vida? E você vai descobrindo e vai apontando e vai introjetando isso na sua vida. Esse é o processo mais eficaz de você se apropriar da palavra de Deus e guardá-la no seu coração. Mas, vamos usar aqui uma brincadeira. Se você apenas ouvir mensagens pelo rádio ou nos sermões do pastor e meditar um pouco, o que vai acontecer? Você não vai reter muito, porque aquilo que você ouve, você esquece cerca de 90%, só retém 10%. É mais ou menos um dado científico. Não tem os dados assim muito corretos, mas é mais ou menos isso. Então, Ioná, você vai segurar essa Bíblia apenas com esse dedo polegar. Qual é o dedo polegar? Aqui no papel. Meditação. E com esse dedo aqui. Esse dedo aqui é ouvir. Então você ouve mensagem e você medita nos sermões do pastor. Então segura a Bíblia só com esses 2 dedos. Vai lá. Só com esses 2 dedos. E a irmã, como é que chama? Dona Benedita. Tenta tirar a palavra de Deus da mão dela. A senhora vai fazer um papel aqui meio chato, mas só para ilustrar, tá? A senhora vai imitar Satanás arrancando a Bíblia do crente que só ouve mensagem e medita um pouco. Foi fácil ela arrancar? Foi fácil, irmã? Foi fácil, irmã, tirar a palavra? Agora vamos te ajudar um pouquinho mais para você guardar a palavra de Deus, tá? Você vai segurar com esse dedo aqui. Qual é esse dedo aqui? Representa o quê? Ouvir. E esse aqui? Hein? Ler. Então você ouve, você lê a Bíblia, lê outros livros de doutrina, livros que edificam, etc. E medita. Então você vai segurar com esses 3 dedos aí. E vamos dar a oportunidade ao diabo para... Irmã, por favor, hein? Não, mas você segura com mais força, bota toda a tua força. Vai lá, irmã, tenta tirar. Ó, diabo. Foi fácil, irmã? Foi fácil? O diabo é forte. Ele vai fazer tudo para arrancar a palavra da sua vida, para você não retê-la, não guardá-la no seu coração, não escondê-la no seu coração. Vai fazer tudo isso. A Bíblia diz que ele faz isso, não diz? Então, facilmente você vai perder a maior parte daquilo que você leu, daquilo que você ouviu e meditou. Entende? Esse é um processo que a própria experiência mostra que se a gente fizer só isso, ouvir, ler e meditar um pouco, a gente não retém muito, a gente perde muito. Talvez 60%, 70% perde. Só retém 1/3, quem sabe menos. Agora vamos adicionar mais um recurso para apropriar da palavra de Deus. Estão entendendo a brincadeira?
Tá, então você agora é um crente que ouve, lê e medita. Então, repetir. Ouve, medita. Tá? Então, você vai agora segurar a sua Bíblia com esses dedos aqui. O polegar mais os 3 aqui. Peraí. Diabo, vai lá. Quando você ouve e medita, lê a palavra e medita, estuda a palavra e medita, você guarda bem mais, você retém muito mais. Agora vamos mostrar o outro método, que é mais completo, que dá a você a oportunidade de guardar quase 100%. Aproveitamento grande. Então você vai segurar a Bíblia com você, ouve, memorizar é o quê? É decoreba mesmo, decore. Então, irmã, segura a palavra aí, com esses recursos todos que estão ao dispor de todo crente. Tá vendo? Deu para aprender a lição? Então, irmãos, algo que nós precisamos fazer. Não se limite. Obrigado, minhas irmãs. Obrigado. A senhora não é mais diálogo, a senhora é santinha, é a Benedita. Então, não se esqueça disso. Nós necessitamos, além de ouvir mensagens, ler a palavra, meditando, estudando diligentemente, meditando, decorando a palavra de Deus, meditando para guardar. A palavra de Deus habite em vós abundantemente, para que sejais fortalecidos com poder, quando vier o tentador. Para que ele não apanhe você, para que ele não devore você, que ele não anule a sua vida cristã. Ok, vamos dar a você um outro material, Carlinhos, e agora eu quero colocar nas suas mãos uma folha número 6, bem rapidinho. As que sobrarem, mantenham separados para não perder. Você está recebendo agora essa folha, desculpe aí que ela não foi datilografada ou digitada no computador para esta reunião. Eu tirei cópia de uma apostila que eu tinha, julgando que seria útil para você conhecer diferentes métodos através dos quais você pode apropriar-se da palavra de Deus, conhecendo-a ricamente. Não vou me demorar na exposição desses métodos, mas eu penso que a sua leitura pode levar a você a entender. O que eu estou pretendendo é que você não se limite apenas a esse primeiro método, o método devocional. Não é? Você faz a sua leitura da Bíblia diariamente, de acordo com o Manancial, né, a revista Manancial, que corresponde à leitura da revista da Escola Bíblica Dominical, não é isso? Nas igrejas batistas ocorre assim. Então, tem uma revista, tem uma lição para cada domingo, tem as leituras diárias sobre aquele assunto dominical, as leituras diárias. O pessoal que chegou ganhou? Ok? Então, você lê a passagem, lê o manancial, aquela meditação, ou então mesmo sem um manancial, você medita ali um pouco, não é isso? E segue em frente. Não, você pode enriquecer muito mais o seu relacionamento com a palavra de Deus usando outros métodos que estão aí. O método de resumo do capítulo, pega um capítulo, lê várias vezes, procura fazer um resumo, tirar dali os ensinamentos e as lições aplicáveis à sua vida, à sua situação de vida. O método de estudo de qualidade de caráter, eu quero dar a você um outro material. Pega ali, meu irmão. Uma outra folha que dá a você
85 qualidades de caráter, características positivas, é a número 9, irmãos. E contém também 114 características negativas ou pecados. Então, quando você vai estudar a Bíblia, lançar fora da sua vida, ok? Quero te dar junto com essa uma outra página, onde você encontra uma lista escolha um personagem bíblico, pesquise todos os versículos sobre essa pessoa, a fim de estudar a sua vida e características. Faça anotações de suas atitudes, virtudes, fraquezas e procure, então, aprender as lições. Hein? É o número 10. Então, você tem uma lista, você tem as grandes figuras bíblicas, né? Abraão, Jacó, Davi e outras, vai pelo Velho Testamento, as figuras dos profetas, o Novo Testamento, os apóstolos e tal, são as figuras mais proeminentes. Nesta lista, na página 10 que você tem aí, dá a você nomes de homens secundários mais importantes na Bíblia. Mulheres proeminentes da Bíblia. Até mesmo aquelas mulheres cujos nomes não são mencionados, mas são destacadas na Bíblia. Como a mulher de Ló, a mulher de Potifar, a filha de Faraó. Interessante. Uma lista sugerida das palavras-chave para estudo bíblico. Do versículo, do texto que você está estudando. Vê se já dei tudo para vocês. Já, ok. Tem uma outra folha que eu queria dar. Adquirindo esses livros, eles serão extremamente úteis para o seu estudo bíblico. Bíblias em várias versões, a Bíblia de estudo, tipo aquela Bíblia Vida Nova, agora tem a Bíblia de estudo da editora Mundo Cristão, a Bíblia Thompson, tem a Bíblia Shed, também uma Bíblia muito rica, e outros. Estão surgindo muitas Bíblias de estudo, uma riqueza muito grande no Brasil evangélico. Dicionário bíblico, tem aquele antigo de Davis, tão conhecido, e outros. Concordâncias bíblicas. Tem Bíblias, por exemplo, que vem, como esta que eu tenho aqui, ela tem Bíblia, Concordância, Dicionário e Cantor Cristão, chamada Bíblia do Obreiro, né, pastor Heraldo? Heraldo, vendemos tanto desse tipo de Bíblia. Dicionário da língua portuguesa, para entender determinados termos, e assim vai. Harmonia dos Evangelhos, mapas bíblicos, hermenêutica bíblica, geografia bíblica, compêndio de arqueologia, povos e nações do mundo antigo, um livro que não está sendo mais editado, mas algum outro livro congênere que ajuda você a conhecer os povos e as nações do mundo bíblico ou que circundaram o mundo do povo de Deus no passado. As introduções bíblicas, os dicionários de termos teológicos, panorama da história bíblica, diretrizes para o estudo bíblico, como estudar a Bíblia sozinho, integração segundo o Novo Testamento, livros dos livros, a Bíblia como chegou até nós. Se você quiser levar a sério esta questão do estudo bíblico, essas seriam algumas indicações desses títulos e outros congêneres ou semelhantes que vão propiciar suas anotações de estudos, maneira de você poder guardar esses materiais para não perder o trabalho que você está fazendo agora. E uma outra coisa boa de fazer, eu costumo sublinhar muito as passagens que tocam a minha sensibilidade quando estou lendo. Se você pegar essa Bíblia minha aqui, você vai ver que ela está toda arriscada. Onde eu senti o toque, eu sublinhei. Outras pessoas preferem
o lápis de cor, em cores diferentes, para marcar os versículos mais importantes, os versículos chaves da Bíblia. Irmãos, nós estamos então terminando, mas quero colocar que é a base, a Bíblia é a base. Vocês vão ver agora com o pastor Valdemar o estudo do outro capítulo, falando sobre a vida de oração. E eu insisto em dizer, meus irmãos, você pode ser um crente que gosta de orar. Amanhece o dia aos pés do Senhor. Ao meio-dia para fazer oração. À noite ainda se debruça diante do Senhor. Mas a sua vida vai ser superficial. Até o dia que você entenda a importância de conhecer a palavra de Deus. Nós necessitamos da palavra de Deus. Alguém costuma dizer que, através da Bíblia, o Senhor nos fala. Através da oração, falamos ao Senhor. Isto é, tem uma grande verdade aí. Então, são duas coisas que andam juntas. É a Bíblia e a sua vida de oração. E uma terceira coisa, quando você, além de colocar a palavra de Deus na sua vida, você começa a ser um repartidor da palavra de Deus. Seu testemunho, levar a palavra de diferentes maneiras, até você adquirir a capacidade de discipular. Você pode não ser um pastor, um missionário, uma missionária, uma pessoa preparada, você pode ser um crente comum que servindo ao Senhor lá na sua igreja. Mas você precisa ser uma ovelha que gera outras ovelhas. Um ganhador de almas. Você pode ser alguém que é capaz, não só de nutrir a sua própria vida, mas de alimentar outras pessoas para ajudá-las a crescer em Cristo Jesus. Eu penso, meus irmãos, que nossas igrejas pecam tanto nesse aspecto. Começando por crentes que desconhecem a palavra de Deus, estão ainda nos rudimentos. Então não têm condições nem de prevalecer na fé, quanto mais de repartir a palavra para levar outros à fé e edificar outros em Cristo Jesus. Então a palavra de Deus deveria ser a vida da igreja. Crentes cheios da palavra. Crentes cheios da palavra serão certamente crentes cheios do Espírito Santo. Gosto muito de Atos 7. O que temos em Atos 7? Nós temos a vida de Estevão. O seu testemunho eloquente, o seu martírio. Mas o que nós vemos? Um homem cheio da palavra, cheio de vida espiritual. E um homem revestido da palavra, está revestido do Espírito Santo de Deus. Por isso ele falou com tanta ousadia, com tanta sabedoria, completamente rendido a Jesus. Não importava a sua vida, conquanto que Cristo fosse glorificado pelo seu testemunho. Será isso que Deus quer para nós? Oh, como Deus precisa de crentes cheios da palavra e cheios do seu Espírito Santo. Curve a sua cabeça. Verifique em que estágio você está com a palavra de Deus na sua vida. Sua experiência. Se você descobrir que tem sido muito negligente no estudo da palavra, que você sabe tão pouco e tem crescido tão pouco, peça perdão ao Senhor. E comprometa-se com Ele de que daqui para frente você vai valorizar muito mais a palavra de Deus que está em suas mãos. Você vai comê-la, você vai mastigá-la, você vai colocá-la dentro de si, na sua vida. Você vai crescer por ela e você vai reparti-la para levar outros à vida em Cristo. Você vai glorificar a Deus com a palavra de Deus.
digna-te, Senhor, usar esses momentos de reflexão para nos despertar na base deste programa de despertamento espiritual. Porque sem a tua palavra não acontecerá o avivamento espiritual. Ó Senhor, desperta-nos para buscarmos a tua palavra, nos alimentarmos e nos enchermos dela. Ó Deus, nós te rogamos, ajuda-nos no relacionamento com a tua palavra. E ainda mais, Senhor, forma Cristo em nós. Enche-nos de ti, Senhor, com a tua palavra, pelo teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Tá bem, irmãos.